Ok, boa tarde mais uma vez, 23 de agosto, sexto ano A. Pessoal, hoje é o dia do internauta, tá? Internautas são os usuários da internet, né? Então, vocês são internautas. Eu sou um internauta. Nós estamos aqui usando a rede mundial de computadores para nos comunicar, né? Hoje nós começaremos um assunto novo. Eu falei que nós iríamos nos mudar, e nós, de fato, nos mudamos. Nós estamos agora... Deixa eu aparecer aqui. Nós estamos agora na Roma Antiga. Ok? Tranquilidade. Estão vendo aí, né? Alguém reconhece essas duas imagens? Não? É o Coliseu. Pronto, o de trás é o O Coliseu. Coliseu eu conheço, mas eu não conheço esse. A primeira eu não Primeira conheço, não, não. né? Tá. Tudo bem, nós vamos conhecer a primeira hoje. O Coliseu eu vou falar nas aulas seguintes, mas hoje nós falaremos ainda do Coliseu, tá certo? Bom, o mapa, né? Para não deixar de falar. Nós estamos aqui na Grécia, tá? Península Balcânica, e aí nós nos mudamos para a Itália, tá? Aqui é a Península Itálica, ok? Deixa eu pegar aqui Deixa eu fazer aqui Pronto, nós estávamos aqui, ó, não está vermelho aqui, ó. Na verdade, nós começamos aqui para baixo, né? Aqui mais ou menos na Mesopotâmia, aí fomos mais para cá, mais ou menos, que é o Egito. Aí nós caminhamos para a Grécia, e agora nós caminhamos mais um pouquinho para a esquerda e chegamos na Itália, tá? Península Itálica. Esse mapa é um mapa atual, tá? Mas o que nós vamos estudar aconteceu aqui nessa mesma região, só que lá para trás. Alguns séculos antes de Cristo começa a nossa história de hoje. Olha, ao longo da história, Roma vai passar por transformações profundas, tá? Ela sai de um pequeno povoado para a capital de um vasto império, vasto, muito grande, tão grande que era chamado de o império onde o sol nunca se punha, tá? Ele era tão grande que sempre em alguma parte do império ia estar sol, tá certo? Isso não ocorre no período monárquico de Roma. Nós vamos ver quando é que vai ocorrer isso aí. Alane Kelly chegando. Bom, então, sai de um pequeno povoado para a capital de um vasto império. Também ela sai de principal centro de perseguição aos cristãos para a sede da primeira igreja cristã criada no mundo. Olha que mudança, né? Os romanos, por muitos anos, após a morte de Jesus Cristo, eles perseguiram aqueles que seguiam seus ensinamentos, tá? Os cristãos. Só que depois de séculos, tem um imperador que vai aí se converter ao cristianismo e acaba que a região que mais perseguia cristãos acaba sendo a primeira a ter uma igreja cristã no mundo, tá certo? Olha que mudança. Outra mudança de cidade-estado, a capital do Estado italiano moderno. Ou seja, a capital da Itália hoje é Roma, tá certo? Bom, Roma teria sido fundada aí em meados do século VII, tá? Mais ou menos na metade do século VII, no centro da Península Itálica, às margens do rio Tibre. Ok? Ok. Focar, Ok. focar, focar.
Muito bem. Tá. Origem. Professor, tá com sono. Oi? Eu tá com sono, não é? Deixa eu baixar a pressão um pouquinho. Bom, vestígios encontrados no Monte Palatino indicam que, naquela época, ali se formou uma comunidade composta de várias aldeias de latinos, onde os povos se começaram a entrar na Península Itálica por volta de 2200 a.C. Vejam como uma coisa lá atrás mesmo, tá? Ou seja, 2200 a.C. com mais 2000 da nossa era, isso aconteceu por volta de 4.200 anos atrás. Tá certo? Que povos eram esses? Samnitas, etruscos, gregos e cartagineses. Nós veremos que os romanos, eles terão muitas coisas que foram influenciadas pelos gregos. Até já falei sobre isso rapidamente. Por exemplo, a mitologia romana. Nós vamos falar de mitologia também, e vocês verão que muitos dos deuses dos romanos são, na verdade, os deuses gregos. Eles só mudaram de nome, certo? Por exemplo, Poseidon. Lembram quem é Poseidon na mitologia grega? Sim. É o deus dos mares, Mari. né? Deus dos mares. Na mitologia romana, nós também teremos um deus dos mares, que é Netuno. Inclusive, aí no Conde, não sei se é da Batinga, tem uma pousada que se chama Pousada Netuno. Tem até, ela fica de esquina e tem a imagem de um deus Netuno, né? Um homem, metade peixe, metade homem. Alguém sabe onde é? Não? Não faço a mínima ideia. É aí. Deu? Oi? Deu um branco aqui. Deu branco, né? Sim. Oi. Eu não sei se é Tabatinga. É por ali, tá? Tem uma pousada lá que se chama Netuno. E aí, quando vocês passarem lá, lembrem-se que Netuno é o deus dos mares na mitologia romana. Eu vou falar sobre isso mais pra frente, tá? Bom, essa comunidade ela se beneficiava do acesso rápido às águas do rio Tibre e do mar Tirreno, além da proximidade das cordilheiras dos Alpes, que formavam aí uma barreira natural contra a entrada dos invasores. Cordilheira, vocês devem ver em geografia, né? São montanhas muito altas, então é de difícil transposição. É difícil passar de um lado para o outro, tá certo? Bom, a origem da cidade de Roma também é contada de forma mítica. Qual é a outra cidade, qual é a outra sociedade que também é... Tá, ó, a Alane sabe, ó, acabou de responder aqui no chat. Essa pousada fica em Tabatinga mesmo. Pronto, então acertei, é de Tabatinga. Eu lembro quando eu vou para aquela praia dali, né, que desce uma ladeirona, que agora construí dois prédios, um lado do outro, né, em cada esquina. Tem uma pousada ali chamada Netuno. É pousada, é um hotel, não lembro. Bom, ela fica de esquina e tem lá uma estátua, né, uma imagem do deus Netuno, né, metade peixe, metade homem. Bom, voltando aqui, qual é a outra cidade, qual é a outra sociedade que tem a sua origem explicada através de mito? Eu sei que vocês sabem. Me digam, por favor. Hã? O quê? Não entendi. Qual é a outra sociedade que tem a sua origem explicada através de mitos? Eu acho que ninguém sabe. Nós vimos isso nas últimas aulas. Ai, meu Deus do céu! Ninguém presta atenção. O que eu faço com vocês? Eu dou zero em todo mundo. E aí? Pessoal, a sociedade grega. Lembram que os gregos eles usam a mitologia para praticamente tudo? Tudo eles vão explicar a partir de
histórias míticas, certo? Bom, no caso de Roma, Rômulo e Remo seriam descendentes de Enéas, um guerreiro e nobre troiano. Enéas era filho da deusa Vênus, com Anquises, que era príncipe de Troia, primo do rei Príamo. A guerra de Troia, vocês lembram, não lembram, não? Pelo amor de Deus. Acho que lembro, mais ou menos. Ela foi a guerra lá para derrubar. Oi, Cauane? Nada não. Foi a guerra para derrubar a cidade de Troia, causada aí pelo rapto de Helena, né, que era a esposa de Menelau. Menelau chamou o irmão dele, Agamenon, e os dois uniram todos os exércitos da Grécia, do Peloponeso, tá, para ir invadir e derrubar a cidade de Troia. Passam-se 10 anos de guerra, eles não conseguem invadir Troia. O que eles fazem? Aí vem Ulisses e tem a ideia de construir um cavalo, um enorme cavalo de madeira, e deixar na praia para que os troianos achassem que eles tinham batido em retirada e deixado aquele enorme cavalo como presente. Tá? O cavalo é levado para dentro da cidade, sem que eles saibam que dentro do cavalo, que tem? Soldados. Tá? Lembra aquela história que eu contei? Presente de grego é um presente que não serve, é um presente que não é bom. Tá certo? E a partir disso eles destroem a cidade. Só que, quando estão destruindo a cidade, o Enéas foge. Tá certo? Então ele sai de Troia após a cidade ser destruída, tá certo? E aí ele fica vagando pelo mar Adriático, ele chega à região do Lácio, aonde anos mais tarde Rômulo vai fundar a cidade de Roma, tá certo? Eu vou mostrar um mapa daqui a pouco para vocês vão ver que a região do Lácio, né, uma região que existe até hoje, que é onde está a cidade de Roma mesmo, certo? Olha, Enéas aproximou-se da população local, conseguindo ainda se casar com Lavínia, que era filha do rei latino. Ele fundou a cidade de Alba Longa, iniciando a adoração aos deuses que cultuava na cidade de Troia, tá? Sua cidade de origem. Olha, de acordo com a narrativa mítica, Númitor, o rei de Alba Longa, tá? Depois de Enéas já, ele teve seu trono roubado pelo seu irmão, Amúlio. Amúlio, ele obrigou a sua sobrinha, Réia Sílvia, à castidade, ou seja, ela não poderia ter filhos. Por que ele não queria que ela tivesse filhos? A Réia Sílvia, ela era filha de quem era rei de direito, né? De fato. E aí, se ela tivesse filho, esses filhos poderiam tentar tomar o poder dele, tá? Acontece que Réia Sílvia, ela vai ser seduzida pelo deus Marte e ela vai dar à luz gêmeos. Quem são esses gêmeos? Rômulo e Remo. Logo após o nascimento, eles vão ser atirados ao rio Tibre, dentro de um cesto. Quem mandou? Amúlio, já com medo desses dois tomarem o seu poder. Certo? Bom, olha aí a imagem que eu mostrei no início. Ó. Os meninos eles são encontrados por uma loba que os amamenta até serem acolhidos por um casal de pastores. Então, isso aqui, essa imagem, essa estátua, é uma loba. Notem que embaixo tem duas crianças. Estão vendo? Sim. Essas crianças são Rômulo e Remo. Tá certo? Essa famosa estátua de bronze, tá certo? Ela está nos museus capitolinos de Roma, lá na Itália. Ela representa a loba amamentando os gêmeos, Rômulo e Remo, e ela foi esculpida na Idade Média. Então, vocês vão ver essa imagem. Se vocês colocarem no Google Roma Antiga, criação de Roma, vai aparecer com certeza essa imagem para vocês, que existe até hoje, inclusive. Bom, já adultos, Rômulo e Remo, eles descobriram sua origem e decidiram fundar a sua própria cidade, nas colinas próximas ao Tibre. Tá? Ou seja, descobriram sua origem nobre
e aí decidiram, então, fundar a sua própria cidade. Isso vai dar certo, pessoal? Vai até certo ponto. Por quê? Rômulo e Remo eles acabam iniciando uma árdua disputa sobre o local onde a cidade deveria ser erguida. Rômulo acabou matando o irmão, tá? Portanto, ele saiu vitorioso, e aí teria nascido a cidade de Roma, que tem esse nome em homenagem a ele mesmo, Rômulo. Tá certo? Tudo bem até aí? Falei. Tudo, professor. Ave. Eu, hein? Parece que não sei. Vamos lá. Olha, a divisão da história antiga de Roma. Então, o que eu falei até agora foi a parte mítica, tá? Até aqui é a parte mítica de Roma. Vou falar agora sobre a divisão da história. A Roma, grande parte dos estudiosos vai utilizar uma periodização da história antiga de Roma, que tem como base o regime político adotado em cada momento. Então, nós vamos ter 3 regimes políticos em Roma. O primeiro é a monarquia, o segundo uma república e o terceiro é o império. Qual é o período que Roma mais cresce no império? Tá? Bom, monarquia começa com a fundação de Roma, tá? 753 a.C. e termina em 509 a.C., quando o último rei de Roma foi tirado do poder. Tá certo? República começa em 509 e termina em 27 a.C., quando Otávio Augusto recebeu do Senado o título de imperador de Roma. E, por fim, o período mais duradouro, tá? Começa em 27 a.C. e vai até 476 depois de Cristo, quando Roma foi tomada por guerreiros germânicos e o imperador romano do Ocidente foi deposto. Esse ano, 476 depois de Cristo, ele marca uma passagem importante na história. Alguém sabe qual é? O que marca o ano de 476 depois de Cristo? No, ele marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Moderna. Ok? Fim da Idade Antiga, início da Idade Moderna. Ok. Perfeito? Muito bem. Eu acho que é só eu que estou participando da aula. Pois é, estou vendo. Eu vou dar um ponto para você e 0 para os outros. Professor, é porque meu irmão tá aqui gritando, eu não consigo ligar. Professor, o senhor vai falar sobre o cavalo de Troia? Não, o cavalo de Troia eu falei na última aula sobre os gregos. A Nós já gente está na passamos por essa Itália, estudando Roma. Olha, o período monárquico de Roma ele vai de 753 a 509 a.C., tá? Bom, no século 7 a.C., os etruscos se espalharam pela planície do Lácio e incorporaram Roma e seus domínios, tornando-a, então, um importante centro comercial e a cidade-estado mais importante da região. Vejam bem, aqui é o mapa da Itália. Eu vou aproximar aqui para ficar bem próximo de vocês. Eu gosto de desenhar mapa, professor. Na aula de geografia, o que tem mais é para desenhar mapa. E eu gosto de desenhar mapa. Bom, esse aqui é o mapa da Itália. Tá vendo aqui onde está escrito Lazio? Lazio, na verdade, é Lácio, tá? Porque esse mapa eu não sei se ele está em espanhol ou se ele está em italiano. Acho que ele está em italiano mesmo. Lazio é Lácio, tá? Foi que falou. Sim, Cauane, percebi. Você deu umas quedas agora, não foi? Percebi, sim, tá ruim sua internet. Bom, então, os etruscos, eles vão se espalhar por essa região, tá certo? Vão incorporar Roma e todos os seus domínios. Vejam que a região do Lácio, fica mais ou menos no centro, né, da Itália. Né? Tem a parte para cima, a parte para baixo, no meio vai estar aqui a região de Lácio. Perfeito? Perfeito. Bom,
Sociedade romana do período monárquico. Nós vamos ter aí a pirâmide social. Eu falei que vocês iriam ver essa pirâmide social sempre. Falei também que, geralmente, quem está lá embaixo é a maior parte da população. But, em Roma, tem uma exceção. Vamos lá. Qual é a exceção? Lá em cima, quem está? Reis, patrícios. Quem são patrícios? Famílias ricas, aristocráticas. Ok? Lá em cima... Tem muita bunfunfa no bolso. Poucas pessoas, tá? Muito dinheiro. Logo depois deles, clientes, famílias romanas pobres. Depois dos clientes, plebeus, povos estrangeiros dominados pelos romanos. E lá no rabo da gata, lá embaixo, lá na base, escravos, escravos, prisioneiros de guerra e outras pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas. Pessoal, vocês Coitadinho notaram? desses escravos. Oi? Coitadinho desses escravos que trabalhavam para esse povo todinho. Notaram que quem está lá embaixo está numa faixa menor do que os outros dois aqui? Eu notei isso. Aí isso vai de encontro ao que eu falei. Eu falei na aula passada que geralmente na pirâmide social, quem está lá embaixo é o grupo mais numeroso da sociedade, né? No caso de Roma, não, ok? Eu coloquei uma faixa menor aqui embaixo, porque os escravos não eram maioria em Roma. Quem era a maioria? Clientes e plebeus. Esses dois grupos do meio aqui eram os grupos mais numerosos. Nem o lá de cima, o rei e patrícios, e nem aqui de baixo, os escravos, eram tão numerosos quanto os clientes e os plebeus. Perfeito? Então, por isso que nós temos aí temos essa seção aí na história com relação à divisão societária das sociedades. No caso de Roma, quem está lá na base, quem não tem direito a nada, não é a maioria, tá certo? A escravidão em Roma não era a maioria da população. Bom, os reis eles eram escolhidos pelo Senado, um conselho formado pelos chefes das famílias aristocráticas. O rei deveria ouvir a opinião do Senado em todas as questões relativas à cidade-estado e dependiam das assembleias para garantir o seu poder. As famílias aristocráticas, que se consideravam descendentes dos fundadores de Roma, elas compunham uma camada social dos patrícios, que eram muito ricos e possuíam gado e terras. Ou seja, quem está aí é só a elite, né? É só quem está lá no topo daquela pirâmide. O rei, o Senado, as famílias aristocráticas, os patrícios de modo geral, tá certo? Quem eu estou falando aqui é essa galerinha que está aqui na parte verde, ó. Só no topo. Bom, aí algumas famílias que tinham origem em Roma, mas não possuíam terras ou meios de subsistência, ou seja, meios de sobrevivência. Eles ligavam-se aos patrícios e estabeleciam com eles uma relação de dependência. Como é que é isso? Eles prestavam-lhes diversos serviços em troca de sua proteção e ajuda. Quem eram esses? Os clientes. Sua condição era hereditária, ou seja, os filhos dos clientes permaneciam obrigatoriamente ligados à família de quem seus pais eram clientes. Tá? Hereditário, lembre-se, é aquilo que passa de pai para filho. Perfeito? Vamos lá. Plebeus e escravos. Acredita-se que os plebeus tiveram origem em povos estrangeiros ou que foram subjugados, ou seja, dominados pelos romanos. Os plebeus trabalhavam no comércio, no artesanato, na agricultura e na criação de rebanhos. Tá? Eles tinham poucos direitos políticos, mas eram obrigados a servir no exército. Já os escravos, como eu disse, eles eram pouco numerosos, tá? No período monárquico. Eles eram, em geral, prisioneiros de guerra ou pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas. Eles eram considerados propriedade do senhor
e faziam trabalhos braçais. Então, era a camada mais abaixo da sociedade, mas não era a mais numerosa. Pessoal, Roma vai ter aí 7 reis. Nesse período monárquico, né, foram 244 anos, e nesses 244 anos se passaram aí 7 reis. Primeiro é Rômulo, já falei, né? Rômulo, fundador da cidade de Roma, ele vai criar o Senado e outras instituições oficiais. Depois de Rômulo vem Numa Pompílio, ele vai criar as instituições religiosas e o calendário, que incluía aí ciclos solares e lunares. Aí vem Tulo Hostílio, é Tulo mesmo, não é Túlio, Tulo Hostílio, venceu as batalhas de Alba Longa e expandiu o território, antes pertencentes aos latinos. Quem está faltando? Anco Márcio, neto de Numa Pompílio. Quem é Numa Pompílio? O segundo rei romano. Foi escolhido como rei de forma popular, tá certo? Combateu os latinos e deu a eles o direito de habitar a cidade de Roma. Em seguida chega Tarquínio Prisco, que foi o primeiro rei etrusco. Depois dele volta o Sérvio Túlio, ele reorganiza a cidade de Roma, constrói muralhas no seu entorno para poder proteger contra invasores, tá? O que mais? Dividiu os cidadãos em classes sociais relacionadas ao seu poder aquisitivo. Foi o primeiro rei que se preocupou em contabilizar a população, criando o hábito da gestão de censo, que é usado no Brasil até hoje, né? Quem é que faz o censo no Brasil, vocês sabem? Quem é que conta a população brasileira de tempos em tempos? Peraí que eu esqueci, professor. Eita. E aí? Quem será? Vou chutar o IBGE. Muito bem, o IBGE. De tempos em tempos, o IBGE vai lá e conta todo mundo. Quem mais que está faltando aqui? Eu Foram acertei. 3. Olha, Tarquínio Soberbo foi o último. Ele era filho de Tarquínio Prisco e genro de Sérvio Túlio. Ele teve um reinado marcado pela não aceitação popular e nem pelo Senado, tá? Ele era considerado um tirano, tá certo? A cidade de Roma, apesar disso, apesar de ser considerado um tirano... Oi, Vitória. O que é tirano? Tirano é quem quem governa sem ouvir as outras pessoas. Ele toma as entendi. decisões da cabeça dele. Geralmente ele é uma pessoa Ele cruel, toma inclusive. por ele sozinho as decisões. Não Isso, pergunta a e ninguém. geralmente ele é cruel. Que malvado. Tirania, tá? Um governo injusto, cruel. Vamos lá. Cadê? A cidade de Roma, ela, sob o seu governo, ela tomou o poder de toda a Itália Central e o seu desenvolvimento cresceu muito, vertiginosamente, graças a essa prosperidade. Bom, em 510, ele sofre um golpe do Senado romano e vai ser deposto. Quem é o próximo rei? Não tem. Tarquínio Soberbo é o último rei. Por que é o último? Porque acaba com ele a fase monárquica de Roma. Quem é que vem agora? A República Romana, mas isso aí eu falo na próxima aula, portanto eu vou colocar isso aqui de vermelho para que nós saibamos aonde nós paramos. Ok? Ok. Bom, pessoal, alguma dúvida? Não. Vou parar aqui. Não.